Está falando sobre a questão da sustentabilidade, a agroecologia, né? A gente está falando que ontem a gente estava conversando aqui com um casal que vem da França sobre a grande dificuldade que o Brasil enfrenta hoje, porque infelizmente, e não é só no Brasil, a gente tem aquela questão que a terra ela é propriedade privada, né? E quando você pensa no latifúndio, a terra é propriedade privada. Mas a terra também é, como está dito ali, a terra é mãe da vida. E quando a gente pensa nessa questão do território, né, a gente tem que pensar o que é que para a gente é terra. Terra é propriedade privada, e quando a gente sabe que quando a gente fala de propriedade privada, é um espaço onde eu vou, como ela é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quando a gente pensa terra, mãe da vida, aí eu tenho uma relação completamente diferente com essa terra. Eu pertenço a esse espaço. Eu não sou dona desse espaço. Eu não posso chegar, por exemplo, na Bolívia hoje, a natureza tem direito ao meio ambiente. Eu não posso chegar no espaço onde eu vivo, e eu pertenço a ele, ele não me pertence, e destruir todas as outras vidas que existem naquele espaço. Então, acho que essa discussão a gente tem que aprofundar, porque, infelizmente, John, o grande problema que a gente enfrenta, não só aqui no Brasil, como em toda a América Latina, é essa discussão. A terra, ela é uma propriedade privada, e aí é uma propriedade em benefício de tão poucos, e como propriedade privada eu posso utilizar destruindo, não só atualmente, destruindo os recursos naturais. Muitas vezes você tem uma fonte natural dentro de uma propriedade que beneficia não só aquela propriedade, mas também serve para muitas outras propriedades. E eu uso ela de uma forma que eu destruo, e eu destruo não só um recurso que está dentro da minha área, mas eu comprometo a sustentabilidade de todas as comunidades que se alimentam daquela fonte. Então, acho que digamos assim, o direito à alimentação. E aí você cria uma contradição, e a gente acaba entrando no que a gente está entrando hoje, um governo que diz que quer fortalecer a agricultura familiar, quer fortalecer, né, a questão da soberania alimentar, a questão da segurança alimentar, mas esse mesmo governo permite que a concentração de terra aumente. Né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir quando a gente fala em território, quando a gente fala nessa questão de a terra é o quê? É uma propriedade privada ou ela é mãe da vida? Essa é a primeira questão, uma pergunta para a gente debater. E a outra que eu acho que é importante a gente sair daqui compreendendo melhor por que é que vocês querem uma escola específica para as populações quilombolas. Qual é a importância, né? Por que é que essa escola que está posta aí não é suficiente para vocês? Por que é que vocês querem, né? E é tão importante, e a gente ouviu isso lá em 11 Negras, que essa escola seja uma escola diferente. O que é aquela outra? Muito bem. Eu vou tentar responder aqui para a Patrícia, mas eu peço que vocês me ajudem. E eu penso que a gente tem um assunto que a gente vai tratar, que eu queria já ir colocando ele aqui, que é a história da segurança alimentar e a história das sementes, porque aí depois a gente passa direto para as comissões, né? Rapidinho. Então, Patrícia, em se tratando da terra, eu não sei se o conceito seria bem, seria bem esse, a terra mãe, né? Porque aí, às vezes quando a gente fala dessa coisa da terra mãe, a gente bota muito, faz um paralelo com a história da mulher, fortalece muito essa coisa de que a mulher tem que ser a mãe, e a mulher tem que ser a mãe, tem que ser muitas outras coisas, né? Mas, para nós, quando a gente está falando da terra, e aí se tratando da terra lutada, conquistada pelo povo quilombola, pelo povo indígena, que aí no caso a Reconquista, pelo MST, o movimento sindical, pelos assentados, enfim. No nosso caso, a gente está tratando de quê?
de território, no caso aqui de Conceição, de território, porque é uma área abrangente de várias comunidades e é um território comum. A nossa luta é para que o território, as terras ocupadas por essas pessoas, sejam terras comuns. E quando se trata de terra comum, é comum por quê? Exatamente porque não existe um proprietário, não existe um dono, mas o território pertence ao povo que reside naquela comunidade, ao povo que reside naquela região. E nós temos um trabalho fundamentado pela Convenção 169 da OIT, né? E a gente luta para que a regularização ela seja, como um todo, comum, porque quando a gente faz isso, a gente está impedindo a possibilidade de venda, está impedindo a possibilidade de hipotecação, está impedindo a possibilidade de alienação dessas terras. Exatamente para ir quebrando, Patrícia, essa ideia a terra é de um, e os outros, se quiserem, que sejam meus agregados. É assim que se chama aqui na região. O seu roçado e dali tirar o sustento. Né? Evitar de que aconteça nas comunidades o que aconteceu no passado, né? A partir da aproximação dos grandes proprietários, que foi chegando e foi tomando tudo, utilizando inclusive a mão de obra do povo em seu benefício. Então, o que se quer nessas comunidades é lutar contra esse tipo de concentração. E aí, a gente, ainda vindo para o tamanho das terras, né, do povo quilombola, a gente faz um paralelo com as áreas que são utilizadas pelos grandes produtores de soja, pelos grandes produtores agora de cana-de-açúcar, de eucalipto e tudo mais. É enormidade, assim, chega a ser absurdo quando a gente escuta falar da Amazônia, uma áreazinha pequenininha só de 100 mil hectares para um proprietário só, para produzir a soja, para produzir tudo voltado para a questão do agronegócio. E as outras pessoas? E os agricultores familiares, e as comunidades específicas, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades de assentado, que muitas vezes foram expulsos para a cidade e depois tiveram que encontrar forma de fazer ocupações, tanto criando favela nas cidades, quanto buscando forma de fazer outros tipos de ocupações. Como é que ficam essas pessoas? Então, e aí Patrícia coloca uma história aqui que é preocupante no momento, que é a história das ocupações por multinacionais, principalmente no que se refere à questão das minerações, das construções das grandes barragens. Às vezes a gente se anima demais. Aqui em Salgueiro principal, nossa, Salgueiro está o paraíso. Tem a transposição, tem a transnordestina, tem tudo que há de melhor. Só que a gente precisa fazer uma reflexão, e nós que somos da roça, nós estamos a 50 quilômetros da cidade de Salgueiro, mas a gente precisa fazer uma reflexão. Essa bondade, ela vai existir até quando mesmo? Até quando? Nós vamos estar com nossos meninos empregadas, nossas meninas tudo em cima do salto, porque estão na Odebrecht, porque estão no céu, porque estão no céu. Até quando a gente vai permanecer com essa bondade toda? E quando passar essa enxurrada, o que é que vai ficar para nós? Né? O que vai ficar para nós, além das terras supervalorizadas, além da vinda dos produtores de cana-de-açúcar, dos cassinicultores de outras modalidades, mas o que vai restar para nós além disso? Então, eu penso que a gente precisa se animar com tudo isso, mas a gente precisa observar e estudar a situação de outras regiões que já passaram por esses processos e que hoje sofrem os fortes impactos. Precisa a gente dar uma volta ali em Petrolina e olhar o paraíso da produção da cana-de-açúcar e o paraíso que é a produção de uva e observar para quem mesmo vai o lado bom daquela produção todinha. Será que é para os agricultores familiares daquela região? Será que os agricultores familiares, será que os quilombolas, os indígenas, as pessoas daquela região não tiveram que migrar para o centro das ou para as periferias das cidades por não ter outra alternativa? E aí a gente precisa pensar, será que esse também não é algo que no futuro pode, se a gente não tiver cuidado, não andar bem esperto, acontecer com a gente também? Então, assim, são umas coisas que a gente precisa ter muita observação. Nessas coisas eu penso. Quanto à questão da educação, assim, a nossa defesa não é nem por uma educação exclusiva,
para as comunidades quilombolas. Mas a nossa luta é que exista, que seja investido e que seja implantado nas escolas, e aí tanto das comunidades quilombolas, mas também das escolas do município. Aí acho fantástico que a Paulo Freire está aqui, que é a educação contextualizada, minha gente. É a educação contextualizada. Não se pode, numa comunidade igual à comunidade de Conceição das Crioulas, você estudar a China, estudar a Itália, estudar todos os outros países sem estudar o local. É claro que a gente precisa saber de tudo isso, a gente precisa saber das atividades culturais de todos os países, de todos os continentes, porque a gente não pode fugir do global, mas também a gente precisa saber da nossa própria casa. A gente precisa saber valorizar o saber da minha avó, o saber do meu tio, o saber do negão, o saber das pessoas que são da comunidade, o saber das parteiras, o saber das benzedeiras. A gente precisa incluir todos esses saberes nos currículos escolares. Nós precisamos saber da nossa história. Imagina vocês que a gente, a partir de 95, é que a gente começa a intensificar o nosso conhecimento sobre a nossa própria história. E aí, quando você não conhece a sua própria história, você quer sempre saber da história do outro. E você querendo sempre saber da história do outro, você quer sempre ser o outro. E a gente nunca vai ser o outro, e nem é para querer ser o outro. A gente só vai aprender a se valorizar, a gostar de si próprio, a ter o sentimento de pertença a partir do momento que você se estuda, a partir do momento que você se valoriza, a partir do momento que você passa por esse estímulo. E nós compreendemos parte do aprendizado, que a gente escuta e observa aquela educação voltada para o capital, voltada para o mercado de trabalho, única e exclusivamente, que não leva em consideração a questão da mulher, não leva em conta a questão de gênero, não leva em conta a questão de raça e etnia, a gente fica assustado. Porque são essas pessoas que vão para dentro das comunidades quilombolas ensinar os meninos a valorizar a região metropolitana, nada contra. Mas vão ensinar os meninos a valorizar a região metropolitana para quando eles crescerem aprontar a malinha e ir embora. E aí a gente compreende que para falar da história da comunidade, para inserir no contexto local, é necessário que você viva na comunidade. Profissionais que faz o concurso, chega na comunidade, começa a trabalhar, mas não consegue se adaptar e todo final de semana tem que ir embora, todo feriado tem que ir embora. Chega uma hora que não aguenta, larga tudo aí e vai-se embora. E aí nossos meninos ficam, primeiro não conseguem interagir com a comunidade e depois vão embora, deixam os meninos aí com o aprendizado prejudicado. E aí a gente compreende, por isso que se faz necessário que sejam pessoas da comunidade, comprometida, porque também não basta ser da comunidade, é preciso que seja da comunidade, mas que tenha compromisso com a causa. Então, para dizer que o que a gente quer é uma educação diferente em todas as escolas, mas principalmente nas escolas das comunidades quilombolas, que valorize a questão, também a questão local. Como está o governo, como está organizada a questão agrária no Brasil, ela não atende às melhorias. Se a gente pegar o que está posto, né? Como é que o governo trata a terra dos índios? A gente sabe, os índios têm direito ao seu espaço específico, mas eles não detêm o poder de administração da sua propriedade. Os pequenos produtores têm o direito ao INCRA, muitas vezes, ou aquela gleba, mas não têm direito à escritura. Então, o que é desafiador para nós? Porque nós estamos dizendo ao governo que nós não queremos nenhum desses modelos. Compreendemos que a terra não deverá ser mais, ou nunca deve ter sido, instrumento de especulação, porque a terra deve ser uma propriedade, um bem público para o povo viver nela e dela tirar o seu sustento. Compreendemos isso. E assim sendo, nós estamos dizendo ao governo, e eu acho que o que mais está travando é isso. Nós queremos que a nossa associação detenha o poder dessa propriedade. Mas nós também estamos construindo junto com a gente essa dinâmica comum
a propriedade vai ser administrada pela associação, mas não vai ser um patrimônio privado para a especulação. Uma vez feita a desintrusão, a associação é quem vai administrar junto conosco isso. Mas nós estamos, e aí não está uma coisa pronta não, sabe, Patrícia? Nós estamos fazendo isso para desfazer todo esse modelo que está na cabeça da gente como a terra, uma propriedade privada da gente. Como um bem que eu posso colocar como instrumento de troca ou de empenho. A gente está dizendo isso. E aí e aqui eu faço até um alerta os assentados da reforma agrária, que a gente tem vivido muito essa por aí, né? O governo faz a reforma agrária, mas lá dentro hoje já não está mais fulano, porque já foi vendido para fulano. A gente não quer. A gente está propondo ao governo que a terra, e aí estamos começando por nós, desintrusa a terra, mas esse patrimônio nós queremos que pertença ao nosso povo. E se um de nós não quiser ficar morando aqui, e achar um lugar melhor em outro canto, que ache um melhor em outro canto, mas essa terra vai ficar aqui como um patrimônio público, para quem aqui quer trabalhar e viver. E é isso que a gente está dizendo. E aí, lembra de eu recitei várias palavras de desafio? É desafiador, porque é um pouco contraditório com o jeito que está posto. O governo não está acostumado a fazer assim. E tanto é que ele detém a administração da terra indígena sem passar a administração direta. Sim, mas para mim o que está posto é isso. O governo não passa não, porque eles vão vender, vão ficar sem nada. Aí eu fico com a população indígena debaixo da asa, um pouco nessa proteção, mas também não decolam para de fato fazer o que tem que ser feito, né? E a gente está dizendo, senhor governo, nós queremos a terra, desintruse, que nós queremos que trabalhe, mas nós queremos administrar essa terra. E aí estamos dizendo por nós, olha, a terra precisa ser a terra-mãe de uso comum. Vamos criar nela outros meios de sobrevivência, mas a terra-espaço, terra-território, precisa ficar para os demais que precisam. A nossa passagem aqui passa. Quando chegar o dia, a gente vai para ela, se acaba, e ela fica aí para os outros trabalharem. Tá? É isso que a gente está dizendo para o governo. Né? Então, e aí relacionado à educação, eu gostaria de colocar um instrumento. Quando a gente está dizendo que quer uma escola específica, talvez seja no sonho da gente que a gente gostaria que tivesse aqui na escola. Olha, obrigatoriamente, na prática, queremos aqui a história da África. História da África. E quando eu coloco isso, eu também sinto a necessidade que nas universidades a gente aprenda isso, porque a África não só é aqui, mas aqui na população brasileira, aqui no Brasil, na população em si. A maioria das pessoas que aqui moram também vieram da África, não só vieram da Europa. Com isso eu estou dizendo que eu sinto a necessidade disso. Eu sinto que não estão sendo fiel com a gente. Continuam nos enganando. Não há racismo, não há preconceito, não há não sei o quê, mas de fato a gente não está de cara. Por que não inclui? Por que não tem profissionais? Se não tem preparado, vamos preparar, vamos buscar os livros. Por que a gente só quer estudar a história da África, começando a partir do navio negreiro, da escravidão, ou então levando para mostrar a gente a escravidão, onde é que tem os rastros, onde é que está a senzala, onde é que está isso. E o que nós construímos ao longo dessa história, em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, tudo isso não conta. Que nós só podemos olhar para a gente pelo olhar do sofrimento e pelo olhar das coisas boas. É por isso que a gente está dizendo, nós queremos que essa escola garanta isso, porque isso nos afirma na nossa identidade brasileira. Isso é possível quando a gente vai lá para a nossa história e vê. A nossa África tem riqueza, tem organização, tem saber. Do mesmo jeito que a gente estuda a Europa ou qualquer outro espaço do continente. Então, repito, é desafiador fazer isso. Mas eu acho que é possível a gente construir esse ambiente
claro, de respeito, como a gente tanto diz. Nós queremos ter uma sociedade que respeite a gente. Então, se isso não tiver no contexto prático do dia a dia, a gente vai continuar sendo desrespeitado. Porque é dito com a fala, mas não é feito com a prática. É colocado, é sempre construindo, é sempre fazendo cidadãos e cidadãos, aí me respeita aqui a expressão, alienado ao nosso dia a dia. Entendeu, minha gente? Então, esse é o nosso sonho e é isso que nós estamos tentando, estamos fazendo, construindo aqui nesta comunidade de Conceição das Crioulas. Tá certo? E aí a faculdade nossa, que é aqui bem pertinho, faculdade particular. Olha, a gente tem tido vários atritos, professores que estão lá, estudando lá naquela faculdade, porque nós não temos outra. É vários atritos dos professores querendo impor quem está lá a essa compreensão mais geral da coisa. Eles conseguem, tem dele, agora já se desmontou algum, por conta de tanta insistência de quem está lá, mas quer provar por A mais B que esse país respeita totalmente isso. Isso não é verdade o que nós estamos dizendo. E aí responde oficialmente, por isso que essa aqui é a barreira mais forte. É a minha fala contra tu, que está falando oficial, e eu estou dizendo que não é verdade, que não é. A Academia de Letra garante isso, o MEC não faz não sei o quê. É a minha fala. Saber a história de todo mundo e a nossa também. Para poder se impor na hora de ir para o embate de igual para igual. Senão, a gente vai estar na desvantagem sempre. Tá certo? Mais alguma coisa? Se não respondemos, né? Por que é que a gente insiste tanto nessa escola diferente? Posso estar fazendo a coisa mais equivocada nesse momento, mas eu quero fazer um lamento, né? Porque nós, assim como as outras comunidades, e aí Conceição mais ainda, por conta das divulgações, por conta, enfim, a gente termina sendo uma comunidade bastante procurada pelas escolas, pelos sindicatos, pelas organizações que são parceiras nossas, que a gente tem caminhado no dia a dia. E, infelizmente, algumas escolas, quando nos procuram, alguns pesquisadores, quando vêm para a comunidade, vêm com um cronograma pronto, com um calendário pronto, com um projeto pronto, e vêm para preencher o que foi colocado lá no seu relatório. E aí, lamento muito, e quero que isso eu quero que fique registrado aí nessas duas câmeras, por favor, porque depois a gente faz chegar nas escolas que nos visitam, e nesse momento especialmente na Escola Paulo Freire. Para mim, essa discussão, ela é de fundamental importância para quem está na sala de aula, para quem está estudando, para quem está lecionando, para quem faz parte dos movimentos. Nós precisamos nos estudar, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos travar debate em torno das situações. E aí estou dizendo isso para lamentar, né, a saída dos alunos da Escola Paulo Freire, né, que na pesquisa que vieram fazer, nós não estávamos preparados para essa programação que nós estamos fazendo aqui, que nós consideramos de grande importância, né, e aí tiveram que sair. Para fazer andança, para ver os espaços, enfim, outras coisas mais. Eu acho que isso é muito ruim, porque o que a gente está fazendo aqui é um debate que consideramos educacional, é um momento para desconstruir exatamente essa educação que está posta e, infelizmente, as pessoas que vêm com o seu cronograma pronto e nós não estamos adequados a esse tipo de situação e nem queremos estar. Né? As pessoas que nos visitam, é preciso que elas venham nos visitar, mas para ver o que é interessante e na hora que a gente acha que é interessante mostrar. Tá? Então, assim, estou dizendo isso para lamentar o que terminou de acontecer e quero que fique registrado para a gente encaminhar para as escolas. Mais uma problematização. Outro dia eu fui fazer uma facilitação, me chamaram para fazer uma facilitação lá na Bolívia. Eu digo, eu acho que eu sou a pessoa mais errada, porque eu só faço dificultar. Então eu me chamei de dificultadora, porque eu não facilito nada. Mas, gente, eu acho que assim, quando a gente fala essa questão da terra, e vários de vocês sabem, né? Está aqui o pessoal do ICM,
a gente vive um problema muito sério. Muito sério. A gente teve uma crise de alimentos há 3 anos atrás, né? Aqui no Brasil a gente sentiu, mas não sentiu muito. Na América Latina as pessoas sentiram muito. Na África as pessoas estão morrendo de fome, porque o que a gente vai enfrentar daqui a uns anos é, de fato, uma escassez de alimentos, né? Nós estamos perdendo os nossos recursos naturais, a água, né? A água será, todo mundo já ouviu falar, a água será um problema. A gente acabou de vir do Equador, a água está sendo privatizada. Privatizada. Ali, no Equador. A América Latina hoje conta com 30% de toda a terra agricultável do mundo. Tem países que não têm área agricultável e que estão comprando grandes extensões de terra aqui na América Latina, não para alimentar a nossa população, mas para alimentar, produzir e alimentar a população lá. Garantir não só a alimentação, mas também garantir minério, garantir todas as riquezas, não em benefício da nossa população. Então, isso é uma discussão da mais alta relevância. E a gente tem que discutir, quando você fala de história, a gente também queria trazer 2 coisas. Quando eu fiz aquela pergunta, eu só estava dificultando um pouco, né? Mas eu acho que tem umas coisas que é muito importante. A gente cria uma cultura, que é uma cultura da opressão. Para a gente, mulher, a gente é educada, né, desde pequena, para que a gente sirva aos nossos maridos e numa perspectiva que nós somos uma cidadã de segunda classe. E nós queremos romper com isso. Então, a gente questionar essa educação é questionar esses pilares que foram construídos de dominação. Né? Quando você fala que a gente só conhece a história da Europa, vai ter sobre sociologia rural, onde a discussão é alinhamento político. Qual é o projeto político da América Latina? Por exemplo, Andréa Buto, vai ter gente representando o Ministério de vários países e a gente também trazer... Vou passar para a Lourdinha, que vai colocar um pouco a atuação das comissões, focando mais para a história da geração de trabalho e renda. João e a companheira Cida pela colocação, porque essa resistência que nós temos para a gente nos identificar enquanto movimento, enquanto MST, enquanto quilombola, a escola ela é um espaço fundamental, né, inclusive da gente estamos colocando aquilo que nós queremos. Nós sabemos que nós temos uma dificuldade assim, muito grande, que é essa questão da educação, ela tem sido pautada junto com o sistema capitalista, que aí daí vai de encontro com esse sistema e para a gente se dificulta demais. Então, assim, a educação ela tem sido esse símbolo de resistência, na verdade, e é isso que a gente precisa. Nós queremos uma educação que ela faça a diferença. E dentro dos nossos assentamentos, a gente também trava essa discussão. Né? A gente vem trabalhando para que nossos educadores, nossas educadoras, ela faça essa diferença. Daí tem toda aquela discussão que Cida fez, né? Daí então eu estava vendo ali que essa luta dos quilombos, que eu posso até gênero quilombolas, mas assim, é uma luta também que é bem parecida com a nossa, que é do MST, né? Que muitas vezes tem pessoas que não conseguem conhecer, né? Na verdade, como um direito da classe trabalhadora. Né? Imagina que a gente estamos invadindo o espaço de outras pessoas, gênero, raça e etnia. Não foi luta do governo, não foi luta das universidades, foi luta da classe trabalhadora e dos movimentos organizados. E a gente precisa fazer plenária como essa, né, junto com o campo e a cidade, para poder a gente também fazer esse intercâmbio desse conhecimento, o quanto é importante a gente fazer um encontro como esse. Vocês não sabem, vocês não imaginam, né, o que nós vamos tirar de lição para nossas comunidades, para as nossas áreas de assentamento, né, para os nossos técnicos, as técnicas agrícolas também, e principalmente nessa questão da luta com relação às mulheres, que é uma luta difícil da gente vir travar. A outra coisa que eu queria também colocar ainda nessa área da própria educação, quem eleva esse conhecimento, na maioria das vezes, são as mulheres, e a gente também nos tornamos, Cida, muitas vezes invisível nessa discussão.
nós temos uma discussão que se chama a questão da educação do campo, e quem vem travando essa luta são os movimentos sociais. E daí tem a educação do quilombola, tem a educação mais específica, e nós precisamos realmente fazer esse conhecimento, fazer essa diferença. Daí eu entendo quando Patrícia provoca, faz a pergunta bem provocativa, porque na verdade tem muitas pessoas que não conhecem mesmo essa luta. Vocês imaginam se a gente ocupa um espaço, a gente não faz resistência e também não buscamos como fazer essa resistência, ganhando por esses campos do direito mesmo. Nós precisamos conhecer, tem que fazer luta e resistência para que a gente coloque essa questão da agroecologia, que ela é importante para as áreas de assentamento e de todas as formas, né? E daí todos os movimentos organizados, e daí então a gente temos que pautar, porque caso contrário, o governo vai fazer o investimento dele, vão colocar realmente a cana-de-açúcar em tudo que é lugar, e a cana-de-açúcar não é a agroecologia. E uma das coisas que a gente vem discutindo para que essa agroecologia ela venha ser, na verdade, de fato, colocada, venha sendo implantada, é a questão da água. Então, assim, você imagina, a gente em São Paulo, nós reunimos só um grupo de mulheres dos países do Cone Sul, e um dos pontos mais importantes, gente, é a questão da água. E a água, nós temos que cada vez mais a gente ter acesso a ela. Senão vai acontecer igual aconteceu no Equador, que já tem água privatizada, porque nós já tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, os cientistas já estão dizendo que possa ser que seja com relação à questão da água, e nós temos que brigar por isso. E o Brasil é onde que tem a maior quantia de água potável, e daqui uns dias nós estamos com dificuldade da gente acessar. Uma das nossas lutas tem sido a terra, e dentro da luta pela terra, que é isso que a gente considera, é a mãe terra, e daí é fazer com que essa terra cumpra com os seus bens sociais, que é plantar e alimentar, né, os seus filhos, né, seus filhos e suas filhas. E aí, então, nós temos que garantir isso. Os grandes latifundiários, eles não têm interesse de fazer desapropriação de terra, que ele não faz mesmo, eles não têm interesse que a classe trabalhadora tenha acesso à terra. E tendo em vista, que eu sei que aqui tem duas historiadoras, que a gente, antes da lei de terra de 1850, sabia que essa terra era livre, e daí então de lá para cá a gente vem sofrendo dificuldades, e até hoje a gente vem lutando com relação a isso. Dentro dela vem essa questão da educação, vem essa questão da saúde, e tudo isso tem dificuldade de a gente ter esse acesso. Eu acho que uma plenária como essa, não tenho certeza, que tem que trazer esses pontos, está na hora mesmo da gente discutir, tanto qualquer movimento, pode ser afetar, pode ser MST, quilombola, CPT, todos os movimentos que têm seriedade e que, na verdade, estão pensando em fazer um Brasil diferente, que pensa em fazer uma reforma agrária, que pensa em qualificar, na verdade, a nossa produção. E, além do mais, sem deixar de dizer que a agroecologia vai trazer alimentação de qualidade para as mesas brasileiras e sem agrotóxicos, sem essas doenças malignas que vem trazendo por aí. O número de câncer aumentou muito na nossa população, e aí nós temos que ter um cuidado muito grande. Isso não é coisa da gente, isso não é balela não, gente. Isso é coisa da gente ter grande preocupação com isso. E aí a gente tem que levar essa lição adiante, tem que trazer essa discussão para dentro das escolas mesmo, né? Eu sei que a escola não vai fazer, né, muita diferença, porque também tem que nadar contra o vento. E aí eu faço uma ressalva ainda da escola do professor Paulo Freire, que a gente teria que honrar esse grande educador que foi o Paulo Freire. Que ele, se o Paulo Freire fosse vivo, não perdoaria, porque ele adorava que essas plenárias que discutiria essas coisas, levaria para dentro das escolas. Então era isso, eu acho que nós estamos de parabéns, e muito obrigada. Muito bom. Chega aqui, viu, minha? Olha, o que eu quero dizer é que nós estamos de parabéns, né? Principalmente a Conceição das Crioulas, a CPT, o Espaço Feminista, os Sem Terras, né? E a FETAP, os Sem Terra também. Então, os sem tudo, agora sem com S. Sem com S, se for sem com C, é muita coisa. Então, o que eu quero dizer é que os companheiros que estão representando as suas organizações, né, aqui, levem para suas organizações
o incentivo de reivindicar aos representantes maiores dessas organizações para levar para a cidade também. Porque as escolas na cidade estão a desejar. Então eu fiz um verso, né, sobre a educação. Educação vem de berço, mas não se sabe se esse berço ainda existe nem para onde ele foi. Porque o cangaço não se encontra no espaço, nem se compra no mercado. Estou agora procurando abordar um tema muito profundo que seja a educação lembrar. Se esse tema ele é muito precioso, mas parece que o povão não tem direito de opinar. A educação foi embora, a saudade não demora, os bons tempos de outrora já se foram e a educação jamais terá sua vez ou solução. É isso que nós queremos? Não. De jeito nenhum. Então, o representante da FETAP, dos sem terra, dos sem teto, vão para as suas organizações e levem para as escolas, não só rurais, como e cívica. E a gente quer isso. Moral é saber que o filho está sendo educado. Não muito, porque está muito a desejar ainda, não é? Mas chega em casa aí o pai diz, olha, tu aprendeu lá, mas aqui quem manda sou eu. Você, esse, aquele outro. Aí solta a ladainha de palavrões. Então a criança, o educando, vai aprender o quê? Ó, se meu pai está dizendo isso, fica confuso. Então vamos lutar contra essas divergências, essa falta de respeito com os direitos humanos. Depois de mim? Então, vou ficar de pé para falar com o meu povão. Todo mundo já sabe, meu nome é Lourdinha, sou professora e artesã e contadora de história da comunidade. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para nós, para a gente refletir sobre a agroecologia e sobre a terra. Eu vou falar sobre o artesanato, que é a minha parte, mas é porque eu senti essa necessidade. Está escrito, e a gente pensa, terra, mãe da vida, né? A terra. Agora vamos imaginar, não vamos responder, vamos só deixar guardado no coração. Nós dizemos que a terra é nossa mãe, mas o que é que a gente tem feito todos os anos quando vamos plantar? Destoca, bota junto um monte de bagaço, de coisa ali que poderia servir para outra coisa. Aí bota fogo na mãe, né? Bota fogo na mãe. Aí pensa o quê? Eu estou botando fogo na mãe, depois eu vou cavar um buraco nela, um monte de buraco, botar feijão, milho, não sei o que, tanta coisa. E ela, como ela é minha mãe, mesmo morta, ela é obrigada a me dar o sustento. Imagine só, né? Então, isso é para fazer uma reflexão, o que é que a gente está fazendo com aquela que a gente chama de mãe, né? Na questão da agroecologia, tudo aquilo que você desmata, que não é necessário desmatar tudo, mas aquilo tudo serve. Tudo serve para decompor e fazer o esterco para a terra, né? Uma das coisas que eu vim para falar foi sobre o artesanato. Então, na nossa comunidade, como é que está organizado o artesanato, ou se organizando, ou como é que vem se organizando o artesanato. Essa comunidade, eu digo que ela, por natureza, ela é de artesã. Ela é pessoas que sabem fazer o artesanato. Até mesmo aquelas pessoas que ainda não fizeram nada de artesanato, parece que o sangue está, aquele desejo está correndo na veia. Que quando ela participa de uma oficina pela primeira vez, ela já aprende a fazer alguma coisa.
né? A história da comunidade começou com mulheres que trabalhavam, que plantavam algodão e fazia rede, fazia os novelos de algodão, então isso era artesanato e ia vendendo na cidade de Flores, como já foi contado ontem, e vinha para organizar, então isso aí já foi tudo coisa de artesanato. Então como é que a gente está trabalhando hoje? A gente começou a fazer trabalho organizado. Essa casa é um espaço da gente trabalhar com artesanato. Então, a gente trabalhou com parceria com várias pessoas e com pessoas da universidade em Recife para vir para cá, para essa comunidade, para dar uma melhoria no nosso trabalho também, né? Então, essa pessoa veio para aqui, para a comunidade, trabalhou, mas as ideias, ele fazia questão de dizer, puxar da gente o que era que a gente já sabia fazer. Né? No primeiro encontro, cada dia mais, e fazendo o jogo americano que vocês viram lá na lojinha, o painel, o trabalho com cerâmica, que a gente trabalha com a cerâmica para fazer vasilhas, para fazer colares, né? Pulseira, tornozeleira, uma série de coisas que a gente faz. Então, o que é que a gente está vendo? Com tanta dificuldade que temos na nossa comunidade, a gente procura o máximo. Agora, tem coisa na nossa comunidade que a gente tem dificuldade, que é a questão do caruá, do barro. Por quê? Hoje a gente fica mais olhando onde tem um caruá grande, bom da gente tirar, mas esse pedaço de terra é um pedaço que o governo ainda não indenizou aquela pessoa que está ali agora como proprietário, para poder devolver aquela terra para a gente poder entrar naquele espaço. Então, uma das dificuldades maior tem sido essa. A questão do barro também, tem barro... Temos que utilizar o que temos de potencialidade. Então, essa comunidade e várias outras comunidades da região têm a prática de ter o cuidado com as sementes. Né? Existem situações, aí eu estou falando das sementes agrícolas, né, do que a gente vive. Muitas vezes as famílias, elas até estão com dificuldade de adquirir alimentação, mas elas têm a prática, a grande maioria dos agricultores e das agricultoras tem a prática de ter um cantinho ali no canto da casa, bem escondidinho, as sementes, que são sementes selecionadas para o próximo inverno. Né? E aí, antigamente se guardavam em garrafas, em cabaças, se guardavam de várias formas, e ultimamente a comunidade tem a prática de fazer a reciclagem de garrafa PET. Na maioria das casas que você chega, tem lá os cantos, né, onde tem as sementes guardadas ali, conservadas para o próximo inverno, e às vezes até as compras que se fazem de arroz, de várias coisas, de farinha e tudo, se colocam fazendo a reutilização da garrafa PET. Para nós isso é interessante, é importante, porque é uma forma de reciclar e não deixar jogado no meio ambiente um produto que vai poluir e que não vai ter nenhuma utilidade e que vai levar anos e anos para se decompor. Dentro dessa prática, a gente tem investido bastante, e é por isso que o rapaz se apresentou aqui, Gerasmo, né? Nós temos uma parceria com o Serviço Internacional, e nessa parceria a gente faz uma articulação. Nós estávamos com um cooperante que veio como é o nome do lugar? De Moçambique, né, do continente africano. O nome dele era Samora, e aí o objetivo era fortalecer o trabalho voltado para o fortalecimento da agricultura orgânica, da agroecologia, mas também fazer um intercâmbio cultural, Conceição das Crioulas ou Brasil-África. Agora, ele foi embora e nós estamos de volta com um novo cooperante, no caso, Gerasmo, que veio das Filipinas, e que tem aqui o objetivo de, junto com a comunidade, também com o apoio e financiamento de outras organizações, fortalecer o trabalho voltado para a agricultura orgânica, para a agroecologia, né, no sentido de tratar da segurança alimentar. Além dessas organizações, que no caso é a REIF, que é parceira nossa, apoiadora, o Serviço Internacional, a gente criou uma parceria aí um tanto complicada e um tanto assim, bastante desafiadora, que é uma parceria com o governo
e com o Fundo Canadense e com a Embrapa, né, no sentido de fazer um trabalho de fortalecer esse trabalho do resgate das sementes, né, a gente está chamando de semente crioulas, e esse nome também foi o nome dado ao projeto, e é desafiadora por quê? Porque a gente sabe a serviço de quem a Embrapa teve ao longo da história da agricultura no Brasil, né? Então, para nós foi desafiador porque a gente precisa convencer esses espaços aonde são colocados recursos de governo, a gente precisa convencer essas entidades e as pessoas que ali estão a investir em uma agricultura do nosso jeito, do jeito que a gente defende. E aí, finalmente, encontramos alguns caminhos dentro da Embrapa, algumas pessoas que se sensibilizaram e vêm atuando com a gente nesse trabalho, nessa parceria, no sentido de fazer a manutenção e o resgate de sementes crioulas, sementes que são da região, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa produção com as sementes daqui, e não as sementes que são doadas pelo governo, que só Deus sabe de onde vem, só Deus sabe qual a procedência. Nesse trabalho, somando aos outros recursos, a gente tem um acompanhamento ao número de aproximadamente 100 agricultores aqui dentro do território. Eles passam por uma assistência técnica, tanto pelos cooperantes quanto pelas pessoas daqui que hoje já estão cursando no IFET, em Salgueiro, o curso técnico. E para isso, já organizamos 2 feiras, foi feita uma feira grande aqui o ano passado, uma feira grande, buscando para trazer o que tem de produtos da região, o que são as coisas que são feitas pela comunidade, para que a gente possa fortalecer internamente dentro do município, enfim, esse trabalho. E uma das ações é a construção de espaços, estruturas físicas, para que a gente possa, com o passar do tempo, fazer até além dos bancos de semente familiares, né, da forma de guardar que as famílias têm, que é importante que se mantenha, mas que a gente tenha um espaço maior, coletivo, para que essas famílias, para que esses agricultores e agricultoras possam guardar a sua semente e nunca, a partir daí, nunca faltar. Então, aqui do lado, nós estamos com esse espaço, que é um salão grande, e dentro desse salão que vai ser, a partir do ano que vem, vão ser guardadas as sementes dos agricultores que estão passando por esse processo de acompanhamento. Fazendo dessa forma, o que a gente quer? Quer investir, dar continuidade na produção agrícola, mas uma produção agrícola voltada para a segurança alimentar das famílias, fortalecer a forma de se alimentar e não correr o risco de faltar ou então não viver o tempo todo dependendo da semente trazida pelo governo. Mas, além disso, a gente quer investir nas áreas que foram desmatadas, e aí Lourdinha fez uma fala muito interessante, né, do que a gente, o trato, não, os dizeres que a gente tem com a terra, mas o trato que a gente dá. A gente trata como a melhor coisa do mundo, mas, no entanto, a gente passa mais de 50 anos ou 100 anos trabalhando no mesmo espaço sem dar um descanso para essa terra. Então, a gente quer, através desses projetos, investir nos reflorestamentos dessas áreas e, dessa vez, incluindo, mesmo que sejam plantas exóticas, que a gente não concorda muito, mas mesmo sendo plantas exóticas que sirvam para a alimentação dessas famílias nos períodos da entre-safra. E aí, aqui na região, tem um destaque muito grande para a produção de pinheiras, né? Não é aquela pinha do Rio Grande do Sul, não. É um outro tipo de pinha, um outro tipo de fruta que a gente tem aqui, que alguns chamam de fruta do conde. O umbuzeiro é uma planta nativa, mas que a gente sente a necessidade de colocar, deixar que eles brotem, que eles nasçam nessas terras, porque é a planta sagrada que nós temos, assim, uma das que a gente mais gosta, que a gente mais valoriza, porque faz parte da sombra para os nossos animais, até para as pessoas, e faz parte da nossa alimentação. E é uma planta que se adapta muito bem à região. Então, a gente quer fortalecer esses trabalhos, quer investir no sentido de melhorar cada vez mais a saúde alimentar, a segurança e a soberania alimentar das comunidades, né, que são acompanhadas pelo projeto, né, e
tratar de recuperar as áreas que foram já degradadas dentro do território, graças ao processo de queimadas, mas também ao processo de desmatamento, por conta das situações que são impostas aí pela situação. Conceitos de relação com homem e mulheres, não homem e natureza. Desculpa. Respeitando as plantas, respeitando o gênero, tudo que está envolvido na agroecologia a gente trabalha. Aí não sei como é que está o roteiro desse grupo que veio de Salgueiro, mas a gente pretende ver alguns espaços. Estamos num período muito quente, mas ainda existe coisas. Minha gente, você falou, quebrou a greve, tá pensando o quê? Eu quero fazer um registro aqui muito importante, assim, muito importante mesmo. O pessoal que veio com o Dezinho, que é do sindicato, que eu gostaria que dissesse alguma coisa, eles vieram, na verdade, fazer o intercâmbio para visitar as experiências. E, no entanto, chegaram, se abancaram, se assentaram, estão aí ouvindo, espero que debatam também. Mas, assim, o que a gente acha disso? É que para vocês é importante, né, ver a parte prática, mas tem horas que é interessante ver a parte teórica, é interessante ver o que tem a ver com a história, o que é que está relacionado dentro desse contexto. Então, assim, eu quero agradecer de verdade, quero dizer assim com toda sinceridade, estou feliz porque vocês preferiram, para fazer parte dessa discussão, preferiram adiar um pouco para tarde, tudo bem que o sol está quente, mas cedo também estava, né, para ficar ouvindo e aprendendo e socializando os conhecimentos de vocês com a gente. Muito bem, eu penso que é por aí. O processo educacional se caminha por esse viés. Não só na sala de aula, não só o roteiro que está lá dentro da grade, né? Mas o conhecimento a gente vai absorvendo dessas formas, vai ampliando. Eu vou passar para a Maria enquanto conversa aqui com o Sueli. Eu vou só fazer uma informação, porque acho que as falas já foram tão ricas, mas tem uma coisa que está, assim, preocupando o todo. É como o conjunto de trabalhadores, e trabalhadoras, tanto aqui de crioulas como dos visitantes, e não sei se essa informação já chegou, ela é muito recente. Agora, no dia 10, pode ser em até 25% do território de cada município, o que antes não era possível. 25% de cada município é 25% de 8 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. É muita terra, é muita riqueza fora do meu país. Não que não possa ser dividido com o mundo, já que o Brasil é rico e farto. Mas temos que ir devagar com esse bonde, porque senão é possível que a gente se atrapalhe no meio dessa tarefa. Além desse território, a outra informação que muito nos preocupou foi que as empresas internacionais que demandam por terra no Brasil apresentam projetos de financiamento elevadíssimos e escolhem os territórios onde querem ficar. Eles tinham uma expectativa de aceitação do Brasil e autorização do Brasil de vir buscar essas áreas e trazer essas empresas, os seus financiamentos, as suas sementes e agrotóxico e tecnologia de ponta, a partir de 2015, quando se dá o recorte das oito tarefas maiores dado pela ONU, né, de recuperação da sociedade mundial, no que diz respeito à saúde, habitação, educação e as políticas públicas. Essas empresas conseguiram antecipar e desde 2005 elas já se implantaram no Brasil, dado o esforço somado mundialmente pelo combustível limpo, vindo através da cana, do milho e da soja. E essas empresas chegaram no Brasil e demandaram as terras e contrariaram a legislação das terras por estrangeiro. E por isso essa decisão recente sobre esse ponto. E outras. Essas empresas estão demarcando as terras onde tem a maior riqueza de solo e subsolo. Riqueza de ouro, riqueza dos minérios, riqueza das águas,
e as madeiras, a biodiversidade e toda a grandeza e riqueza do solo e do meio ambiente e da biodiversidade brasileira. Então, já que esse aqui é um momento de muita reflexão, e aqui tem gente que anda o Brasil inteiro, e inclusive fora do país, nas grandes representações de defesa do território, defesa do meio ambiente, defesa das terras, das águas, do povo, da segurança alimentar, né? Nós temos que buscar realmente aproveitar esses espaços que não são fáceis. Chegar até aqui foi difícil para todo mundo, e a reflexão é uma coisa muito importante. Já que o nosso espaço aqui é bastante diversificado, temos bons profissionais, temos assistência técnica que vem ali da Reforma Agrária. Eu também fui 35 anos funcionária da Reforma Agrária, fui superintendente no INCRA aqui no Pernambuco, lá em Recife, e sei o quanto é difícil fazer a gestão de um estado bastante difícil em tipos de solo, tipo de vegetação, mas com o povo trabalhador, e que as alternativas não são aproveitadas. Por isso que não se avança a grande produção do estado pernambucano. E eu confio muito nessa produção, e por isso venho nesse espaço e deixo aqui o meu esforço pelo conhecimento que acumulei, de que somados todas as comunidades, somado todos os movimentos do campo e da cidade, nós vamos aí aproveitar, e eu dou os parabéns aí ao Espaço Feminista, de ter feito essa integração do campo e da cidade e buscar as alternativas da regularização fundiária para o campo e para a cidade. É a primeira organização que eu conheço que pegou X% do campo e X% da cidade, e vamos estudar a questão das terras, a quem pertence, quais são os seus direitos, e parte para os polos nacionais e internacionais. Quero deixar claro aqui, as forças internacionais são muito importantes, porque igualmente no Brasil nós temos duas linhas de pensamento da sociedade mundial, né, e de todos os governantes e de todos os países. Temos aqueles que vão indo para esse lado e temos aqueles que vão indo para esse lado. E temos que ajudam e tem os que atrapalham. O agrotóxico que vem junto com a semente transgênica dos outros países é uma transgênica assassina, é um agrotóxico. Todos eles são, mas esse é um pouco mais, e você é técnico, sabe disso, matou. E só para constatar um fato bem simples para terminar a minha fala. A última fronteira agrícola do mundo é de Cuiabá a Santarém. Portanto, foi tomado, mas foi tomado por soja aquela região, e o agrotóxico veio e matou o nosso meio ambiente, além do desmatamento automático feito por essas empresas e pelo povo brasileiro. Os nossos animais, os nossos peixes, as nossas formigas, as nossas minhocas, as nossas borboletas, os nossos animais pequenos, os nossos animais grandes e o nosso povo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está chegando no Brasil. O desenvolvimento é necessário. O Brasil é rico em tudo, inclusive na mansidão do povo, em tolerar as coisas e caminhar devagar para a solução. Mas nós não podemos mais permitir que o silêncio nos atrapalhe a esse desenvolvimento. Temos uma mulher na presidência. Brasil pela primeira vez. Isso pode se causar facilidades e, por outro lado, pode causar dificuldades. E nós temos que estar juntos, homens e mulheres, jovens e não jovens, para atropelar aquilo que for necessário para que a gente resgate o direito brasileiro e que a gente faça valer, todos nós. Muito obrigado. Viva o Brasil, que ele é nosso! É bem rápido. Eu, na verdade, me inscrevi muito mais motivada por fazer uma menção da pertinência dessa discussão, né? A pertinência de discutir a questão da terra, a questão do território e a questão da soberania e segurança alimentar nesse país. Claro que a gente também pode estender essa mesma avaliação para a América Latina, certo? E para o mundo. Principalmente se a gente lembra que a gente chegou a ultrapassar 1 bilhão de pessoas nesse mundo passando fome, né? E aí, recentemente, a ONU divulgou um dado positivo que, assim, retrocedeu um pouco. Ou seja, não é mais 1 bilhão, é quase 1 bilhão. Quer dizer, um negócio absurdo. Quase 1 bilhão de pessoas passando fome,
quando a gente vive num mundo capaz de produzir alimento para todos e todas. Então, assim, não é incapacidade. Claro que se a gente vê o mundo todo, a gente vai perceber alguns espaços onde a questão da produção, ela de fato é impeditiva. Tem lugares onde a produção de alimento, ela é dificultada pelas condições naturais. Mas isso são espaços dentro do globo terrestre, né, que podem ser considerados espaços especiais, e se tem uma perspectiva global e holística, né, outros espaços que têm potencialidades poderiam, de alguma maneira, compensar esses espaços onde a produção ela é dificultada pelas questões naturais. Então, assim, a gente tem um grande problema que é de perspectiva de que mundo nós queremos, de que mundo nós estamos construindo, né? E quem detém o poder, né, das definições nesses processos. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem também tido uma necessidade muito grande de articular lutas. Então, por isso que eu acho que pensar terra, pensar território e pensar soberania e segurança alimentar é uma questão estratégica hoje para a gente. Porque são questões que articulam sujeitos políticos que estão na luta. E a gente só avança na luta, né? Os movimentos sociais estão aí, né, com sua experiência, né, em todos os espaços, a Via Campesina, os indígenas também, o movimento quilombola, as organizações do campo agroecológico e tantas outras que a gente não vai citar aqui agora, estão aí na sua experiência demonstrando, a gente avança na luta, né? A gente não avança na acomodação, né? E a articulação dessas lutas nos dá mais capacidade de enfrentamento. E enfrentamento, certo, é uma situação que é extremamente complexa e difícil, né? A gente já falou aqui do agronegócio, né? Mas o poder das corporações na atual conjuntura é tão grande que chega a ser maior em termos de recursos, né, disponibilizados e mobilizados do que alguns países, do que algumas nações, né? Maior do que alguns PIBs, Produto Interno Bruto, né? Imagine